Vídeos de pessoas que eu vi indignadas porque simplesmente não estavam conseguindo assistir o filme que elas pagaram para assistir no cinema. Porque simplesmente existiam outras pessoas que estavam com outros planos, fazendo ligação, gravando, escutando áudio, gravando TikTok, tirando foto, filmando, falando alto, fazendo muita algazarra. Inclusive, teve um cara que ficou indignado e, coincidentemente, é o meu amigo, que ele foi nessa semana do cinema, pagou seu ingresso lá R$ 10, saiu da sala de cinema porque simplesmente as pessoas estavam sendo mal educadas. Ele Cara, isso é uma tendência muito forte, eu acho, porque cada vez menos a gente vai ao cinema, né? Tem essa pira. A gente vai cada vez menos ao cinema. A gente frequenta cada vez menos o cinema, seja por ser caro, seja pela pandemia, em que a gente ficou um tempo sem ir, seja por aquela coisa de assinar o serviço de streaming e aí você vai ter muito mais filme do que se você for pro cinema. O preço de uma entrada no cinema às vezes é mais caro do que a assinatura do serviço de streaming e aí é difícil, né? Mas assim, saber como se comportar no cinema envolve o hábito de ir, né? O costume, a prática de ir ao cinema, consumir ali um filme e tudo mais. E vamos continuar vendo porque tem mais coisa aqui. tentou conversar com essas pessoas, ainda assim essas pessoas ficaram irredutíveis. Ele saiu da sala do cinema, conversou com os funcionários do cinema e o pessoal do cinema simplesmente disse: essa semana do cinema é complicada, os ingressos estão R$ 10, então vem todo tipo de gente. Tá ligado? Olha o tipo de comentário. Olha o tipo de comentário. Eu acho assim, em vez da gente entrar de cara num olhar sociológico, crítico, tal, vamos tentar ter o olhar mais básico de todos, assim, o mais bobinho, o olhar mais superficial, né? A responsabilidade de tentar manter uma ordem dentro do cinema é da empresa que tá oferecendo ali os filmes, de tentar conduzir as pessoas para que elas obedeçam certas normas de como se comportar no cinema. É obrigação da empresa ter, de repente, uma pessoa que vai chegar ali na frente do cinema e vai dizer: gente, ó, celular desligado, sem falar, ensinar como se deve ficar dentro do cinema. E não simplesmente dizer, é foda, né? O pessoal é foda, o pessoal é assim mesmo. O pessoal não sabe se comportar, né? O pessoal, vixe, aí deixa barato o pobre chegar aqui, o pobre não sabe, pobre não tem educação. Esse pessoal, assim, mais pobre, não aprendeu a ter educação, né? E eu acho que isso é um papo, é um discurso que é muito fácil, né? É muito fácil. É um discurso muito bobo, muito fácil. E aí eu fui ver os comentários desse vídeo dele. E a maioria das pessoas estavam culpando a classe social. Ou seja, pobre é tudo igual, pobre é mal educado, pobre não sabe se comportar. Eu particularmente acho que vai muito mais além disso. Estamos cada vez mais desaprendendo a viver em sociedade e a conviver em espaços coletivos. Eu discordo completamente. Não tem como desaprender a viver em espaços coletivos. A vida, ela é feita disso, né? Ela é feita de você estar em sociedade. O lance é que, às vezes, as formas de convivência vão se transformar. E o que a gente vê numa sala de cinema em que tá todo mundo falando alto e tudo mais, é que aquilo é a nova forma de convivência. É adequado, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? É uma nova adequação. Mas vamos continuar aqui. A partir do momento em que a gente tá no espaço coletivo, a gente não pode só pensar no eu. Ah, porque eu paguei, então eu faço o que eu quiser. Eu acho que quando a gente tá no ambiente coletivo, no ambiente público, que a gente está entre outras pessoas, tem que existir respeito. Quando a sua atitude fere o espaço do outro, invade o espaço do outro, eu acho que você já passou um pouco da linha. Não, sim, eu também acho isso. Eu acho que isso é o básico. Sinceramente, eu acho que todo mundo acha isso. O lance é como que concretamente vai se efetivar a seguinte frase: quando você ultrapassa o limite e atinge ali o espaço do outro, aí não vira, aí não pode, aí é uma coisa, sei lá, antiética. O lance é como que isso vai concretamente se manifestar, como que isso vai concretamente ser observado. Porque eu tenho certeza absoluta que a pessoa que ouviu o amigo dele dizer, ô, tem como você baixar o volume aí e tal, tenho certeza que essa pessoa provavelmente olhou pro amigo dele e disse, peraí, você tá invadindo meu espaço, tem que me respeitar, eu quero mexer no meu celular, ué, qual o problema? Então, assim, essa coisa mais abstrata de respeito e tal, isso é uma coisa. Outra coisa são as regras de convivência, são as formas de convivência, são as formas de sociabilidade, de como você vai estar num lugar se relacionando com as outras pessoas. E isso, eu acho que, assim, não existe uma linha que diz os graus do que é correto,
sabe? E quanto mais pra baixo nessa linha, os graus do que é errado. Existe uma transformação, uma mudança, que talvez seja observado em alguns lugares, em outros não, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Além disso, eu acredito que o excesso de uso de telas tem influenciado bastante nisso. Acho que tem tornado a gente cada vez mais individual. Então a gente fica lá horas e horas consumindo conteúdo e faz com que a nossa experiência de vida seja cada vez mais individual. E quando a gente vai para ambientes como esse, como o cinema, a gente já não sabe mais o limite entre o privado e o público. Eu acho assim, a gente não sabe a diferença entre o que é apreciar uma mídia audiovisual numa sala de cinema, mas a gente sabe muito bem o que é apreciar uma mídia audiovisual pelo celular. Porque pelo celular é mais fácil, é mais prático. Sabe, qualquer pessoa tem um celular e vê um videozinho no WhatsApp, por exemplo. Vê um videozinho ali no Instagram, por exemplo. No Facebook, por exemplo. Muita gente usa o Facebook ainda, por exemplo. Mas pro cinema, quando você tem que pagar a entrada e é caro, de fato, volta ao que eu disse anteriormente, né? O hábito de ir ao cinema faz com que você seja interpelado pelas regras que o cinema impõe. Faz com que você passe a se conduzir diante dessas regras. E é evidente que se o cinema não impõe regra, também não tem muita coisa, né? Você tá livre ali para poder construir aquele espaço da maneira como você quiser. E muitas vezes vai ser uma construção que não tá ligada às formas tradicionais de se entender o que é ir ao cinema. E deixa eu parar esse vídeo rapidinho para pedir o seu like e a sua inscrição, porque mais da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas, mesmo frequentemente, não são inscritas no canal. Também eu queria falar para você considerar ser membro do canal. No clube de membros, há vídeos exclusivos para membros, vídeos às vezes um pouco mais acadêmicos, vídeos mais específicos, séries de vídeos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman, vídeos sobre o cotidiano, sempre com referências acadêmicas, e também para ter acesso à gravação das lives, para você ir voltar do trabalho, ir voltar da faculdade e poder escutar uma live gostosinha, tá bom? Além, é claro, da participação no grupo de membros do Colunas Tortas, onde a gente pode falar de um jeito mais livre, onde a gente pode indicar assuntos também, onde a gente pode trocar uma ideia de uma maneira um pouco mais íntima. Seja membro do Colunas Tortas e apoie este projeto independente. E talvez treinar a equipe, principalmente nessas épocas que a gente tem um fluxo maior de pessoas nos cinemas, de intervir nessas situações. Isso é não essencial. punir, mas conscientizar essas pessoas de que aquilo é um ambiente público e devemos respeitar os outros. Mais do que conscientizar, porque assim, né, convenhamos também, o funcionário do cinema não é pai, ele não tem que conscientizar ninguém, mas é conduzir, né, conduzir o usuário do cinema, conduzir o usuário e ele tá ali e tal, ele comprou o ingresso do cinema, mas entrando nesse lugar, nesse espaço específico também tem certas maneiras de ser que são, que podem ser, caso seja do objetivo do cinema, que podem ser maneiras de se comportar ideais dentro daquele ambiente, né? Também não vamos fazer virar uma parada absoluta, né? O jeito certo de ir ao cinema. Não é sobre isso. É mais sobre um incômodo de uma mudança de como estar no cinema e que pode, inclusive, ser uma mudança permanente. E aí, quem tá incomodado vai ter que se virar nos 30, né? De repente. Assim como você pagou para viver aquela experiência, outras pessoas também pagaram para viver aquela experiência. Mas a experiência, às vezes, é gritar no cinema. E é isso que eu quero dizer. Eu não tô dizendo que você tem que gostar disso. Você que tá me vendo, tem que gostar disso, tem que achar legal. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é, talvez a experiência envolva também a gritaria. Entende o que eu quero dizer? É por isso que eu não colocaria como uma linha reta, sabe? Entre o certo que tá na ponta e o errado que tá na outra ponta. E quanto mais pra essa ponta você tá, quanto mais acúmulo de civilidade, mais correto você é, sabe? Eu não acho que é assim. Se você quiser continuar falando alto, em ligação, gravando áudio, fazendo TikTok, acho que existem outros ambientes mais apropriados para isso. Deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa situação. Eu acho isso, meu caro Marcos Bozart. Fiz um vídeo sobre o seu vídeo, um react com o seu vídeo, justamente para dizer o que eu acho dessa situação. Porque, assim, eu tenho a impressão de que às vezes, a gente tende a olhar para esses fenômenos e a gente tende a considerar que existe um correto ideal e é a partir desse correto ideal que o resto vai ser observado. E geralmente os corretos ideais são fruto de uma ideologia civilizacional burguesa.
tô dizendo que você tem que gostar do povo que grita no cinema, não tô dizendo isso. Tô dizendo que é errado gostar de um cinema em silêncio, não tô dizendo isso. Mas tô dizendo que existe um limite ali na crítica, que principalmente, se a gente for ver no cotidiano, né, tal, talvez o menor dos problemas seja olhar pro lado e dizer, olha esses pobres aqui que não sabem se comportar, talvez seja cobrar a empresa que você pagou o ingresso, né? A gente não tá no mundo capitalista? É assim que as coisas funcionam. Tiago diz, foda, né? A arte mexe com você, porventura você sente a conta de gritar e tem que se segurar, limitar sua experiência? Assim, do ponto de vista subjetivo, eu acho que tem que sim, porque pra mim é melhor alguém que se limita e cala a boca dentro da sala de cinema. Mas isso é uma questão, assim, super subjetiva, né? De vontade, preferência, a maneira como eu fui, como eu aprendi a ir ao cinema, tá ligado? Tem isso. Eu acho o cúmulo, aquelas paradas, vídeo de filme de herói que fica todo mundo gritando e tal, eu acho o cúmulo. Mas eu entendo também que o filme de herói não é o ápice da sétima arte, tá ligado? É um filme de herói, pô, sei lá. Você vai lá pra quê? Pra ter uma compreensão profunda, tá ligado? Então, às vezes, é a emoção mesmo que vale, de repente. A depender da situação, a depender do tipo de filme, a depender daquilo que se espera, a depender de como se planeja ter ali o cinema, como se planeja que esse cinema vai rolar. Porque se for pra passar filme de super-herói, vai ter gritaria sempre. E o filme de super-herói te conduz à gritaria, por exemplo. O filme épico de super-herói, ele te conduz a dar um grito. Ele te conduz a fazer Nossa! Ele te conduz a isso, né?